qualquer superfície, ele desaparece. A menos 78 graus centígrados, ele é extremamente frio. O ingrediente mágico responsável por tudo isso é o dióxido de carbono congelado, mais conhecido como gelo seco. Colocamos o gelo seco em um sistema que produz algo similar a um jato de areia, que é expelido a uma velocidade de 180 a 300 metros por segundo. Ao atingir a superfície sólida, sublima em gás. Não há evaporação. Passa de sólido diretamente a gasoso. Vejam uma demonstração. Uma porção de gelo seco em grande velocidade contra uma superfície sólida e ele vira gás. A fria temperatura do gelo seco batendo contra a sujeira faz com que ela encolha e perca a aderência à superfície. Quando isso ocorre, o gelo seco explode em vapor, expandindo 800 vezes seu volume original. A massa de gelo seco bate na superfície e essa explosão, somada ao frio extremo, remove a sujeira. Esse processo é usado para renovar as telhas centenárias do Museu de Arte da Filadélfia. A limpeza com jato de gelo seco removeu o alcatrão depositado sem arranhar as telhas insubstituíveis, cada uma avaliada em $10.000. O gelo seco também é usado para limpar cristais formados em barris de vinho e eliminar a poluição acumulada em prédios. Ele pode até limpar um livro raro sem molhar. Pode ver que, enquanto limpamos o livro, saem pequenas partículas de gelo seco e a sujeira vai saindo da superfície do livro. O processo não danifica nenhuma superfície mais dura do que o gelo seco. Em uma escala de 1 a 10, onde o diamante é 10, ele seria 2. Quando se pensa em gelo seco, não se pensa em limpeza. Ele é mais conhecido por sua propriedade de manter coisas geladas. Quando você embala produtos congelados, é a única forma de refrigeração portátil para manter a temperatura. Ele tem 2 vezes mais poder de refrigeração por unidade de peso do que o gelo de água. O gelo de água derrete a 0 graus centígrado. Tudo o que congela a uma temperatura inferior irá derreter. A Airgas Incorporated é a líder americana em produção de gelo seco. Na usina de gelo seco em Hopewell, na Virgínia, o processo começa com o dióxido de carbono reciclado. O gás CO2 que processamos aqui é derivado do processo de produção de fertilizante de amônia. Essencialmente, o gás é criado, trazido a essa instalação, limpo e reutilizado. A Airgas liquefaz o vapor de dióxido de carbono através de uma série de ciclos de compressão e resfriamento. Em seguida, o dióxido de carbono líquido entra na usina de gelo seco. Essa é nossa prensa de bloco. Neste ponto, o líquido atinge a pressão de 17 kg por centímetro quadrado e 22 graus negativos. Quando o dióxido de carbono líquido é injetado na prensa, a pressão é baixada para equivaler à da atmosfera e a temperatura chega a menos 78 graus centígrados. A esta altura, o CO2 vai mudar de estado imediatamente de 100% líquido para 45% sólido e 55% gasoso. O sólido que fica é chamado de neve, mas sua temperatura é de 78 graus negativos. É quase como fazer uma bola de neve gigante. Deixamos a prensa descer e formar um cubo de 50 por 50 por 30 centímetros e aproximadamente 100 quilos. Ao sair da prensa, ele segue pela esteira e 2 serras alinhadas o cortam em 4 blocos de 25 quilos. É possível produzir 3.600 desses cubos de 25 quilos em 24 horas. A temperatura na Terra já alcançou 89 graus centígrados negativos. E por que não neva gelo seco? Enquanto o dióxido de carbono no ar congela a abaixo de 78 graus negativos, a concentração de partículas de gelo seco é tão baixa que não é visível. As usinas de gelo seco dos Estados Unidos trabalham ininterruptamente produzindo blocos e fragmentos usados na limpeza a jato de gelo seco para abastecer a demanda de inúmeras indústrias. Cerca de 60% do gelo seco produzido são usados no processamento de alimentos. Quase 13% são usados em hospitais e em indústria farmacêutica. E a limpeza de vidros consome quase 10% do gelo seco. Hoje em dia, é possível comprar gelo seco em 4.500 mercearias nos Estados Unidos.
Você vai precisar de luvas, pois o gelo seco está a menos 78 graus centígrados e cerca de menos 110 graus Fahrenheit. Não encoste nele. Se tocado brevemente, o gelo seco é inofensivo, mas o contato com a pele por mais de 1 segundo congelará muitas células, causando ulceração. Sabe o que as pessoas gostam de fazer com gelo seco? Colocar na água para produzir uma grande nuvem. É muito simples de fazer. Pegue o gelo seco e, claro, um pouco de água. Quanto mais quente a água, maior é a nuvem. E é só jogar o gelo seco aqui dentro. O resultado é esta bebida assustadora. É fácil perceber que está frio, pois o vapor está descendo porque o dióxido de carbono é mais denso do que o ar ambiente. Deixar o gelo seco sublimar ao ar livre é a única maneira de descartá-lo. Tentar conter o gás em expansão pode causar uma explosão. O dióxido de carbono representa 80% dos gases de efeito estufa emitidos nos Estados Unidos, mas menos de 1% dele provém do gelo seco. Portanto, quando for planejar a festa do Dia das Bruxas, lembre-se de que aquela poção contém ao menos um pouco de gelo seco. O gelo seco pode ser poderoso, mas essa potência desaparece perto do frio que impulsiona um ônibus espacial para a órbita.